Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E antes de eu fazer a reflexão, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 30 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. E olha, gente, vou falar para você, hein? Olha, esse aqui é o de hortelã. Ai, olha, você coloca... Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, quero tomar. Você coloca algumas gotinhas, tá? Num litro de água, por exemplo, e você vai ver a diferença e o cheirinho que você deixa aí na sua casa, no seu ambiente. Vai por mim, faz o teste para você ver. Se você ainda não conhece, procure aí na sua cidade. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Aqui na descrição do vídeo tem as informações com o site da empresa, das redes sociais, para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. Vamos então à nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão, na verdade, é em cima de uma pergunta que foi deixada aqui na comunidade no YouTube, quando eu abri para perguntas. E a pergunta é dela, tô com a colinha dela aqui, tá? Que diz assim: Oi, André. Descobri seu canal em dezembro de 2018 e estou amando seus vídeos. Muito obrigado, minha querida. Estão me ajudando muito. Obrigada e sucesso. Ô, minha querida, muito obrigado. Sucesso a nós todos sempre. Minha pergunta é: como uma mulher virgem, com 36 anos, sem nenhuma experiência, sem nunca ter dado um simples beijo, pode tentar mudar essa situação? Sei que a resposta é dar o primeiro passo, mas o medo e a insegurança não me permitem. Ah, bom. Se a sua pergunta tivesse parado ali, no mudar essa situação, eu ia ficar meio que sem conseguir dar resposta, não é? Como que uma mulher virgem, sem nenhuma experiência, sem nunca ter dado um primeiro beijo, pode tentar mudar essa situação? Eu ia ficar meio sem resposta, porque me parece que esse impulso sexual, ele é instinto mesmo, né? Nós temos o instinto sexual. Não podemos nos reduzirmos a seres instintivos, porque senão nos assemelhamos aos animais que agem apenas e tão somente pelo instinto, e nós temos consciência diferente dos animais que não têm. Certo? Nós temos a consciência. Então, eu posso controlar os meus instintos, diferente dos animais que não controlam. Se a cachorra está no cio, o cachorro vai lá e não quer saber, meu bem. Não existe consciência, não existe pensamento, não é toda aquela elaboração que nós fazemos, por exemplo. Né? Nós é que criamos todo um mecanismo, entende? O cachorro vai lá e pá, não é? Agora nós não. Nós, enquanto seres humanos, criamos toda uma coisa. O namorado à tarde, por exemplo, pode utilizar-se de uma linguagem que na língua portuguesa a gente fala de eufemismo. O que é o eufemismo? É uma maneira de dar uma suavizada. E só os seres conscientes é que conseguem dar uma amenizada, só os seres conscientes é que conseguem usar essa linguagem para querer amenizar, porque consideram que aquilo não é uma coisa forte. Por exemplo, ao invés de falar ele morreu, eu falo ele passou dessa para melhor. Eu estou amenizando a coisa. Ele morreu, entende? Morreu bem, morreu e foi feio o negócio ainda. Então, aí é que tá.
nós damos essa amenizada, porque também, não é? Senão nos tornaríamos, parece uma pessoa um tanto quanto insensível, né? Ele morreu, bem, morreu. Morreu, o caminhão bateu, entendeu? Não sobrou nada. Já pensou? Pelo amor de Deus, não é? Então, isso é chamado de eufemismo, justamente porque nós temos essa consciência. E aí é o que eu estava dizendo. E esse eufemismo, ele pode acontecer também nas relações amorosas, claro. Então, o cara manda uma mensaginha, não é? Para a namorada. Oi, amor, vamos fazer um amorzinho gostoso hoje? Hein? Aquele amorzinho gostoso. Se não houvesse essa linguagem, né, carregada de eufemismo, ele falaria o quê? Amor, vamos fuder hoje. Tá, tá vendo como só nós temos isso, né? Nós enquanto seres humanos. Então, enfim, estou desenvolvendo todo esse raciocínio, minha querida. Parece que eu estou fugindo do tema, mas para querer dizer que o sexo, ele é uma coisa instintiva, mas nós temos consciência e aí nós conduzimos a nossa vida. Então, me parece que somos sempre impulsionados a isso. Somos impulsionados, mas é claro, não é? Por causa da nossa consciência, seremos seletivos, escolheremos, diferente do cachorro. Se a cadela está no cio, ele não é seletivo. A cadela está no cio, acabou. Nós não, nós escolhemos, selecionamos, percebemos, não é? A partir também do que nós queremos. E é aqui que eu queria chegar. Veja bem, minha querida, você já tem 36 anos, não tem nenhuma experiência, sem nunca ter dado um simples beijo. Agora, quando você diz a parte final da sua frase, aqui você diz, olha, o medo e a insegurança não me permitem. Então, é isso que vai ter que ser trabalhado. Porque não adianta eu ficar no fato, né? Eu nunca nem beijei, eu sou virgem aos 36 anos, nunca nem dei um beijo com 36 anos. Tá, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho esse desejo, porque se você não tivesse esse desejo, você não estaria me mandando essa pergunta. Eu tenho esse desejo, mas eu tenho medo e insegurança. Opa! Então agora eu tenho que fazer. É disso que eu tenho que começar, ao invés de ficar aqui. Entende? Eu preciso beijar, eu preciso sair com alguém. Por que eu tenho medo? O que me deixou com medo? Por que eu associo sexo a algo traumático? Por que eu associo isso a algo que vai, na verdade, então me fazer sofrer? Será que eu cresci ao lado de uma mãe que falava que os homens eram todos uns aproveitadores e eles só querem te levar para a cama e depois eles vão te abandonar? Será que eu cresci vendo minha mãe sofrer? Será que eu vi alguma situação? Enfim, não sei. Será que houve alguma situação de abuso? Por isso que, inclusive, não é? Eu peço para o nosso editor sempre deixar omitido a foto e o nome da pessoa, justamente para preservar esse tipo de coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que preservar sempre a identidade das pessoas. Por quê? Porque são assuntos muito particulares e eu respeito muito a intimidade das pessoas e a particularidade. Tem coisas que são só da sua intimidade. Mas você tem que ter essa capacidade de avaliar, né? Até algum abuso pode ter acontecido na minha infância, entende? Infelizmente, a gente sabe que acontece. Então, eu preciso entender por que agora eu tenho tanto medo e insegurança em relação ao sexo. Ou, ainda que eu não tenha sofrido nenhum tipo de abuso, Deus queira que não, mas talvez eu tenha crescido num ambiente que sempre
colocou o sexo sempre como muito pecado. Então, um ambiente extremamente castrador, porque tem isso também, né? Tem famílias que são extremamente castradoras. Então, mostram o sexo sempre como algo muito imundo, impuro, mundano. Então, as pessoas criam, né, essas teorias, enfim. E aí a gente respeita também, se é a sua crença e se é a sua ideologia, e aí entra dentro, às vezes, de religiões ou não, filosofias de vida, mas, então, se tem esse tipo de pensamento, tem que se perguntar o que vai acontecer a partir disso, né? Se isso está me fazendo mal, então eu tenho que questionar também. Opa, tem alguma coisa que não está batendo, então, né? Então, esses questionamentos devem ser feitos. Por que, que eu tenho esse medo e essa insegurança de me envolver sexualmente com alguém? Eu tenho medo do quê? Entendeu? Então, são questionamentos que eu tenho que fazer. Seria mais ou menos como uma pessoa que tem medo de fazer entrevistas de emprego. E por que, que eu tenho medo de fazer entrevistas de emprego? Porque eu sei que eu posso ser contratado. E aí eu tenho medo, não é, de ser, de fato, de ser efetivado, de ser contratado. Por quê? O que, que me impede? Qual é o medo que eu tenho de trabalhar? Por que, que o mercado de trabalho me desperta toda essa insegurança e esse medo? Então, são coisas que a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa autoavaliação para que a gente possa chegar numa resposta, né, a mais sincera possível, para que assim, então, a gente comece a se libertar. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.